Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Pedro, sou monitor de cálculo 2 aqui do PET de Engenharia Elétrica da UFC de Sobral. Trouxe uma questão aqui para a gente treinar a resolução de frações parciais e a gente está resolvendo aqui, tá certo? A questão do limite. E, primeiramente, a gente tem que observar a questão do polinômio, né? Se o numerador, se o grau do polinômio do numerador é maior do que o grau do polinômio do denominador. Pedro, como assim? A gente tem que observar se esse carinha aqui, certo? Se esse carinha, esse todo aqui, ele é maior do que este carinha aqui. Porque a gente só vai poder utilizar o método de frações parciais se este carinha aqui for maior do que esse carinha aqui. Nesse caso, a gente observa claramente que o x ao cubo ele é maior, ele tem um grau maior do que o x ao quadrado. Então, a gente vai ter que fazer a divisão polinomial, chamando, né, esse carinha aqui de 1, a gente vai ter o seguinte, né, que o x ao cubo, fazendo aqui a divisão polinomial, 2x mais 1, a gente pode começar aqui com o termo x, né? Fazendo aqui a regrinha, a gente tem o mais com mais, vai inverter o sinal, mais com mais dá mais, então vem para cá, menos x com vezes x ao quadrado, dá x ao cubo. Mais com mais dá mais, vem para cá menos, vai ficar 2x ao quadrado, mais com mais dá mais, vem para cá menos x. A gente vai pegar, somar os dois, certo? Que x ao cubo vai cancelar com menos x ao cubo, que vai ficar menos 2x ao quadrado menos x. O que a gente vai fazer basicamente agora, perceba que o resto ele tem o mesmo grau do que a gente está operando, né? O polínômio que a gente está operando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 2, certo? No caso, a gente vai multiplicar por menos 2, né? E aí a gente vai obter a seguinte, né? Menos com mais vai dar menos, então a gente vai vir para cá com o sinal trocado. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. A gente vai repetir aqui o processo, certo? Menos com mais dá menos, vem para cá. Mais 2 vezes 2x dá 4x. Menos com mais dá menos, vem para cá, mais 2. Então, o que a gente vai obter, né, vai ser simplesmente 3x mais 2. Perceba que o resto, ele vai ter o grau do polinômio do resto, ele vai ser menor do que o grau do polinômio que a gente está operando, certo? Então, no caso, essa equação, certo, sem medo de errar, a gente pode dizer que o i, ele vai ser simplesmente o seguinte, vai ser x menos 2 mais 3x mais 2 sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. Agora, analisando esse carinha aqui, tá certo? Se eu chamar ele de 2, analisando ele, a gente percebe que a gente pode escrever o 2 da seguinte maneira, né? 3x sobre x mais 1 ao quadrado mais 2 sobre x mais 1 ao quadrado. A gente pode fazer isso aqui, Pedro? Pode. Inclusive, eu recomendo que você faça essas duas equações aqui, o a e o b, sem as frações parciais, né, para você treinar, para ver se você consegue. Isso aqui é simplesmente substituição trigonométrica e essa aqui é simplesmente o UDU. Mas, como o foco do vídeo é treinar frações parciais, a gente vai fazer, né, decompor a equação 2 aqui, que a gente chamou de 2, por frações parciais. Então, a gente vai ter o seguinte, né, 3x mais 2 sobre x mais 1 ao quadrado. É isso que a gente obtém aqui, tá certo? A gente vai, então, ter o seguinte, vai ser a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado. A gente vai pegar o polinômio, tá certo? Ah, Pedro, se por acaso aqui fosse um x ao quadrado, o que eu faria, né? No caso, se aqui fosse x ao quadrado, esse polinômiozinho aqui em cima, no caso do nome, ele teria um grau a menos. Como assim um grau a menos? Se aqui é x ao cubo, esse daqui vai ser x ao quadrado. Se aqui é x à quarta, esse daqui vai ser x ao cubo. Como no caso aqui é x ao quadrado, então um polinômio de grau 2, aqui vai ser de grau 1. Né? Aqui seria desta maneira. Mas como no caso a gente tem que o grau é 1, então a gente vai ter simplesmente uma constante. Né? Eu gostaria de dizer que aqui é de grau 0. Mas, né, a gente tem aqui uma constante, que de certa forma não deixa de ser grau 0, né?
x elevado a zero é 1 com x diferente de zero. Então, a gente vai ter o seguinte, operando aqui, para a gente obter o mesmo denominador, né, ter o mesmo denominador em comum, a gente vai ter o seguinte, né, a que multiplica x mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado, né, a gente pode igualar agora simplesmente os dois. O que a gente vai obter? A gente vai obter 3x mais 2 sobre x mais 1 ao quadrado é igual a x mais a mais b sobre x mais 1 ao quadrado. Eu simplesmente fiz aqui a distributiva, né, o famoso chuveirinho. A gente vai cortar, então a gente percebe que o nosso querido 2, querendo escrever 1, vai ser o seguinte, né? Vai ser 3x mais 2, que é igual a ax mais a mais b. O que a gente vai fazer agora, que eu pessoalmente gosto de fazer, é uma método de resolução por análise, tá certo? Análise, Pedro? Como assim análise? A gente vai separar como caixinhas, tá certo? Eu gosto de observar a resolução como caixinhas, tá certo? Perceba que essas caixinhas aqui que eu estou desenhando, elas vão estar interligadas. Mas por que elas vão estar interligadas, Pedro? Porque a gente está trabalhando com uma equação. Então, o que a gente mexer de um lado, a gente vai ter que deixar do outro lado igual. Então, se a gente está dizendo que isso daqui é uma igualdade, o que eu tiver do lado esquerdo da igualdade vai ter que ser igual do lado direito da igualdade. Então, perceba claramente que o nosso querido a mais b, ele é como se fosse a constante dessa equação aqui. Então, se eu tivesse um c aqui, aqui seria a mais b mais c, né? Eita, acabei apagando aqui a caixinha. Mas, enfim. Perceba que o que está sozinho aqui é só o a mais b. O que está sozinho aqui deste lado da equação é simplesmente o mais 2. Desse lado aqui, o fator que multiplica o x é o a. E do lado esquerdo, o fator que multiplica o x é o 3. Ah, mas Pedro, se aqui do lado direito eu tivesse a mais 16c mais 4, né? Se esse daqui fosse o que multiplicasse o c, e desse lado aqui eu tivesse apenas 5x. Então, esses lados aqui, eles teriam que ser iguais, né? Então, significa dizer... Então, Pedro, quer dizer que a mais 16c mais 4 é igual a 5? Sim, neste caso aqui, né? Óbvio, como eu estava igualando, esses carinhas aqui seriam iguais, né? Porque o que está multiplicando x tem que ser igual ao que está multiplicando x desse lado. O que está sozinho desse lado também tem que ser igual ao que está sozinho desse lado. Resolvendo aqui o sistema de equações, a gente percebe, né, que o b ele vai ser igual a menos 1. Então, montado o sistema, né, a gente viu que o a é igual a 3 e o b é igual a menos 1. O que a gente vai fazer agora é simplesmente pegar esses valores e jogar na nossa equação conhecida, né? Então, eu posso afirmar com 100% de certeza, Pedro, que o 2 ele vai ser... Eita, aqui não é x ao quadrado não, cara. Calma aí. X mais 1 é 3 sobre x mais 1 mais menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Deixa eu ver se eu errei mais alguma coisa aqui, que às vezes eu me esqueço. Tá ok. Então a gente pode afirmar, Pedro, que esse carinha aqui, né, 3x mais 2 sobre x mais 1 ao quadrado, é a mesma coisa que esse carinha aqui? Sim, a gente pode afirmar com 100% de certeza. Então a gente pode pegar essa equação aqui e voltar lá, né, para o que a gente já tinha. Eita, minhas notificações, mas vamos embora. A gente pode pegar essa equação aqui do 2 e voltar para o que a gente já tinha, né? Perdão as notificações, pessoal. Mas basicamente a gente vai ter, né, lá da equação original, a gente tem que vai ser o v, chamar de a, né? Vai ser x menos 2 mais 3 sobre x mais 1 menos 1 sobre x mais 1
ao quadrado. Se a gente integrar esses carinhas aqui, né? Perdão. Se a gente integrar esses carinhas aqui nos mesmos limites de integração com respeito a x, a gente vai obter o seguinte resultado, né? Que a é igual a x ao quadrado sobre 2 menos 2x mais 3 ln do módulo de x mais 1 sobre x mais 1. Essas duas equações aqui, certo? Essas duas equações, elas vieram justamente daqui, né? Aqui a gente consegue resolver facilmente por o du, e aqui a gente também consegue resolver facilmente por o du. Fica de exercício para o pessoal de casa tentar resolver essas equações por o du. Essa aqui é mentalmente, né? A gente consegue resolver isso aqui facilmente. É quase que instantâneo a gente resolver essas equações, né? Agora, substituindo os limites de integração, a gente vai obter que o nosso querido a ele vai ser 1 meio menos 2, 2 vezes 1 é 2, mais 3 ln de 2, perceba que eu tirei o módulo, né? Aqui a gente põe o módulo para garantir que o que tem aqui dentro seja positivo, né? Então aqui a gente tem aqui 2 que é positivo, a gente pode tirar o módulo mais 1 sobre 2, né? 1 mais 1 é igual a 2. Operando com 0, agora substituindo 0, a gente percebe que isso aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, ln de 1 também é 0, e aqui vai dar simplesmente 1, né? 1 sobre 1, que é 1. Meio mais meio vai ser 1, 1 menos 1 é 0, então a gente consegue chegar no resultado que é 3 ln de 2 menos 2. Então a gente tem, Pedro, que aquela equação zona lá gigante, que é da integral de 0 até 1 de x ao cubo sobre x mais 1 ao quadrado dx, ela vai ser simplesmente 3 ln de 2 menos 2? Sim, cara, ela vai ser simplesmente isso daqui. É uma equação bastante simples, né? Na verdade, é só você prestar atenção no grau do polinômio. Você tem que se atentar justamente no grau, né? Se o nosso querido numerador ele tiver um grau maior do que o denominador, você tem que fazer a divisãozinha. E então, quando o denominador tiver um grau maior do que o numerador, eu sei que é um pouco confuso, tá certo? Vamos fazer assim, quando o de cima tiver um grau maior do que o de baixo, né? Quando n, no caso, perdão pessoal, quando o de baixo tiver um grau maior do que o de cima, aí você pode utilizar as frações parciais. Caso não, você vai simplesmente dividir um pelo outro até você encontrar, né, o caso em que o de cima tem um grau menor do que o de baixo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e é isso. Muito obrigado.